Nós vamos conversar aqui no estúdio com o cientista político Kleber de Deus. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Confusão que não se acaba nesse país. Hoje um dia histórico, importantíssimo, acho que o mais importante dia da história política do presidente Temer, se não vierem outros mais importantes pela frente, até hoje será com certeza o mais importante. Porque hoje, de fato, menos de um ano é a segunda vez que se vota o impeachment de um presidente da República, né? E esse cenário político brasileiro se desenrola há basicamente 4 anos, desde a eleição das eleições de 2013, para quando começam as eleições em 2013, quando a presidente Dilma ganha, né? E há um paradoxo enorme nesse momento no contexto político brasileiro, que é o seguinte: esse é o presidente mais impopular de todos os tempos, a economia começa a dar alguns sinais de recuperação. O presidente denunciado por crime comum. De fato, em qualquer país sério do mundo, o presidente não teria mais condições nenhuma de estar, já teria no mínimo renunciado, ex-presidente denunciado, senador denunciado, pedido a prisão. Então, o sistema político brasileiro está completamente esgarçado. Agora, tanto no impeachment da ex-presidente Dilma no ano passado, quanto agora, nessa votação contra o presidente Temer, a gente percebe de uma forma muito clara a importância e o peso que o Congresso Nacional tem, quer dizer, de definições. Essa é uma coisa importantíssima, que na verdade o jogo literalmente foi tirado das ruas, né, e foi posto dentro do Congresso Nacional, né? Então, com toda essa... Quer dizer, a presidente Dilma, pela falta de habilidade com o Congresso, perdeu o mandato. Exatamente. E o presidente Temer, pelo excesso de habilidade com os congressistas, vai se segurando. E essa é uma coisa muito complicada, porque também o Congresso desfruta de baixíssima aprovação e a população que se manifestava naqueles movimentos desde 2013 também, com a ampla participação, né, contestando, etc., pedindo renovação, cadê essa população? Sim. Eu lhe pergunto, cadê? Essa aí é a questão. A gente tem que ver um pouco, que a gente fala sempre em qualidade do parlamento, em qualidade da democracia, etc., etc. Mas tem que ver, sobretudo, com essa questão e aí tem a ver, gostemos ou não da ideia, com a questão da cultura política do brasileiro. E me parece que cada vez mais se consolida essa ideia de que a cultura política do brasileiro ela é refratária a diversas coisas. A contestação do brasileiro ela é muito seletiva, tá? Em algumas questões extremamente pontuais ou em alguma questão macro que ela, de alguma maneira, deixa-se influenciar ou é influenciável, mas, no geral, no que diz respeito aos hábitos e às práticas dos costumes políticos brasileiros, a população ela meio que se isenta. É uma indignação que não se que efetivamente ela não ocorre num processo duradouro. O senhor colocou uma coisa muito importante, a população, se ela não tem esse sentimento e essa vontade de ir para a rua, não vai, como não está acontecendo agora, e como aconteceu de uma forma muito espontânea, por exemplo, em 2013. Ali a gente vendo essa questão, porque percebe que os principais, pegamos o caso de Dilma e de Aécio, a popularidade deles foram completamente dizimada, né? O próprio presidente Temer, com 5%, cadê essa população que não foi para a rua, que não contestou? Aí tem a ver também que havia, de fato, naqueles 2 momentos, interesses dos 2 principais partidos, do PSDB e do PT, tentando, certamente, arregimentar os seus seguidores para que aquele processo tomasse um outro rumo. Mas no caso do presidente Temer, é exatamente isso, essa enorme habilidade que ele tem, e habilidade no sentido, a meu modo de ver, extremamente negativo. Porque com liberação de emenda... Porque governa entre 4 paredes, né? Não governa para a população. Aliás, eu acho que ele não está nem pensando em administração do país nesses dias, ele não deve estar nem dormindo. Embora essa questão, eu costumo dizer que no momento que é o presidente da República de fato, é o ministro da Fazenda, que é o Henrique Meirelles, Sim, que vem governando esse país há algum tempo, né? E o presidente está exclusivamente preocupado com essas discussões de simplesmente negociar, barganhar, que isso é extremamente complicado. Professor, só para a gente concluir aqui, no caso, a gente vai dar como certa essa rejeição dessa denúncia hoje pelos deputados. Passando essa denúncia, o presidente vai ficar mais frágil para uma possível segunda denúncia ou mais forte? Aí é uma questão muito delicada, porque não saberemos de fato como é que se sucederá. Ao lado da oposição diz que ele vai ficar mais fraco, outros pode haver nova negociação. Mas esse rito é muito complicado porque não vai para o Supremo, tá? Sim. Vai para o Supremo, aí terá que ser definido junto com a Câmara, com o presidente da Câmara, como é que será esse novo rito, se essa denúncia for aceita, né? Então isso é um negócio muito complicado nesse contexto, que é mais
um momento de, vamos dizer assim, de complicação para o cenário político brasileiro. E acharia que, nesse momento, seria pior para o Brasil se, de fato, isso continuar a perdurar mais um ano, mais 6 meses numa situação dessa. É completamente impossível um país conseguir... A gente fica meio, assim, entre a clareza, digamos assim, do peso da denúncia do Ministério Público Federal e nos indícios contra o presidente Temer e de olho no Brasil também, que vai demonstrando assim alguns sinais de melhora, especialmente na economia, parece que desvinculando aí um pouco da crise política. Desvincula nada, mas também tem que ver que isso no longo prazo, isso vai ter que convergir, tá? Elas se encontram uma articulação novo, né? política com a economia será necessária, porque o próximo presidente, os 2 próximos presidentes, eles terão a função única de colocar o país nos trilhos. Não adianta, que não vão ter muitas melhoras significativas, isso precisa ser colocado, de fato, o país num rumo concreto para que isso possa minimamente, daqui a um terceiro mandato, daqui a um terceiro mandato de um presidente da República, que esse país tenha possa crescer novamente ou estabilizar a sua economia com condições para que possa desenvolver outros programas. Mas, no momento, o quadro político brasileiro ainda é extremamente complicado. Eu queria agradecer ao professor Kleber de Deus, cientista político, nos ajudando a raciocinar um pouco melhor sobre esse cenário do nosso país. Muito obrigada, um bom dia, Obrigado, professor. Nádia, também.